Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Júnior, sou especialista em legislação de trânsito para concurso público. Então já segue aí no meu Instagram, se inscreve no meu canal do YouTube e fica atento porque periodicamente estou postando dicas para a sua prova de concurso público. Na dica de hoje, a gente vai falar sobre o estrangeiro que pretende conduzir um veículo automotor aqui no Brasil. Como é que funciona? Então veja bem, primeiramente você tem que ter o conhecimento da resolução de número 360. Essa resolução é muito importante porque foi cobrada no edital de 2018 da prova da PRF. Então essa resolução ela dispõe sobre a habilitação do candidato ou condutor estrangeiro para a direção de veículos em território nacional. Então eu quero que vocês entendam hoje três situações hipotéticas. Então imagina a primeira situação: condutor estrangeiro habilitado querendo conduzir aqui. Segunda situação: estrangeiro com CNH não reconhecida no Brasil. E a terceira situação: brasileiro com CNH tirada no exterior e pretende conduzir aqui no Brasil, substituindo, ele não tem habilitação aqui, mas tem habilitação no exterior. Então, como é que funciona nesses casos? Primeiramente, vamos analisar o caso número 1. Estrangeiro habilitado no seu país de origem, né, e pretende conduzir o veículo automotor aqui no Brasil. Quais são os requisitos? Bom, primeiramente, ele tem que ser penalmente imputável. Tem que ser penalmente imputável. E o que significa ser penalmente imputável? Penalmente responde pelo Código Penal brasileiro. Tem que possuir 18 anos completos. Imputável tem que ser mentalmente capaz. Tem que ser mentalmente capaz. Tem que ter noção dos seus atos praticados. Cumprindo esse requisito, respondendo penalmente, sendo imputável, ele vai entrar aqui no Brasil, mas essa habilitação só será reconhecida se existir o quê? Uma conversão ou acordos internacionais, respeitado o princípio da reciprocidade. Ou seja, os dois países têm que ratificar, um tem que reconhecer o outro. Então, só assim o estrangeiro pode conduzir aqui no território brasileiro, né, ratificados e aprovados pela República Federativa do Brasil. Então, o Congresso vai lá, ratifica, reconhece, então, tudo ok. Mas por quanto tempo esse condutor estrangeiro pode conduzir aqui no território brasileiro? Bom, a resolução ela fala que será contado o prazo que começará a contar, iniciará na entrada no território brasileiro. E esse prazo não pode ser mais que 180 dias. Esse é o prazo definido na resolução. Condutor estrangeiro, habilitado em seu país de origem, existe uma convenção entre esses dois países, respeitado o princípio da reciprocidade, então ele pode conduzir aqui no território brasileiro por até 180 dias, ou, é claro, a validade da habilitação. Primeiro caso hipotético, tá? Agora, segundo caso hipotético que a gente falou, condutor estrangeiro inabilitado. O estrangeiro não tem habilitação no seu país e quer conduzir aqui. E agora? O que é que ele precisa fazer? Ele precisa passar por todo o processo de qualquer brasileiro que pretende tirar habilitação. Ele tem que fazer os exames clínicos, né, psicológico, as aulas teóricas, as aulas práticas, os exames teóricos, os exames práticos e vai conseguir a CNH dele, que terá validade aqui para conduzir no território brasileiro. Agora imagine uma situação hipotética do condutor estrangeiro, ele é habilitado, mas essa habilitação
não é reconhecida aqui no território brasileiro. E aí, será que ele precisa passar por todos esses exames daquele condutor estrangeiro inabilitado? Perceba que se não existir nenhuma convenção, nenhum tratado entre esses dois países, existe uma possibilidade para facilitar aquele condutor estrangeiro a conduzir veículo aqui no Brasil. Então perceba que ele terá que deixar, vai ser feita uma troca de documentos, ele deixa a CNH dele aqui e ele tira a CNH aqui no Brasil. Ele será submetido a alguns testes, não são todos, tá? Ele terá que fazer o exame de aptidão física e mental, a avaliação psicológica e de direção. Não existe a carga horária teórica e prática de direção. Ele faz os exames de aptidão física e mental, a avaliação psicológica, o teste psicotécnico, né? E já vai direto fazer o exame de direção. Passando no exame, aí sim ele vai conseguir uma CNH aqui no Brasil para conseguir conduzir o seu veículo aqui tranquilamente. Agora, a última situação hipotética. Condutor brasileiro habilitado no exterior. E agora? Essa habilitação do exterior será aceita aqui? Sim. Porém, para essa habilitação ser aceita aqui, o brasileiro habilitado no exterior, ele terá que comprovar, primeiramente, que ele reside no exterior há um período não inferior a 6 meses. Há um período não inferior a 6 meses. Então, essa habilitação do exterior só será aceita pelo condutor brasileiro nessa hipótese. Se for inferior a 6 meses, não terá validade. Ele poderá comprovar essa residência no exterior por mais 6 meses. Se for por um país fronteiriço, né? País da fronteira aqui do Brasil, pode ser feito através de um atestado, de uma declaração ou certidão da autoridade consular do Brasil no respectivo país. Enfim, então essa resolução é muito importante, até porque pode ser... Esse condutor aqui, ele pode ser alvo de fiscalização do agente de trânsito municipal, do agente de trânsito estadual, do agente de trânsito federal, e tem que estar por dentro dessa resolução do CONTRAN para não passar vergonha, né? E para você acertar uma questão na sua prova, muito importante isso aqui. Então vimos o condutor estrangeiro habilitado em seu país de origem, e esses dois países possuem uma ratificação, possuem uma convenção, um tratado. Então, pode conduzir no território brasileiro por até 180 dias ou validade da CNH dele. Esse prazo começa a contar a partir da entrada no território brasileiro. O segundo caso hipotético foi o condutor estrangeiro com CNH não reconhecida no território brasileiro, não reconhecida aqui no Brasil. E aí, ele será submetido aos exames clínicos e vai fazer o exame de direção. E se o estrangeiro não possuir CNH e pretender conduzir um veículo no território brasileiro? Aí, nesse caso, ele será submetido a todos os exames do candidato à primeira habilitação brasileiro. Ele terá que frequentar a autoescola, terá que realizar os exames clínicos, terá que fazer as provas, a prova teórica, a prova prática, assim como qualquer cidadão brasileiro. Ok? E o último caso foi o brasileiro que possui habilitação no estrangeiro, no exterior, e essa habilitação só será aceita aqui desde que esse brasileiro comprove a sua residência no exterior por um prazo não inferior a 6 meses. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. E me segue aqui, tá, no Instagram e no meu YouTube, porque posteriormente eu vou sempre estar postando materiais didáticos aqui para elucidar, esclarecer qualquer tipo de dúvidas relacionada a qualquer assunto. Aceito também sugestões de temas que são cobrados nos editais e na sua prova, tá? Muito obrigado pela atenção, pelo seu tempo de estar aqui no meu canal e até breve.